Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 35. Uma caixa cúbica está cheia de areia e pesa 890 newtons. Desejamos fazer a caixa rolar empurrando-a horizontalmente por uma das bordas superiores. Letra A. Qual é a menor força necessária? Letra B. Qual é o menor coeficiente de atrito estático necessário entre a caixa e o piso? Letra C. Se existe um modo mais eficiente de fazer a caixa rolar, determine a menor força possível que deve ser aplicada diretamente à caixa para que isso aconteça. Sugestão: qual é o ponto de aplicação da força normal quando a caixa está prestes a tombar? Vamos identificar as forças que atuam sobre a caixa quando ela estiver prestes a iniciar o rolamento. A força exercida em uma das bordas superiores. Quando a caixa estiver prestes a rolar, somente o canto inferior direito estará em contato com o solo. Neste ponto, a caixa pressiona o chão e, de acordo com a terceira lei de Newton, o chão reage exercendo a força de reação normal vertical para cima. Temos o peso da caixa que atua em seu centro de massa. Temos também a força de atrito estático que o chão exerce sobre a caixa se opondo à força aplicada. Como a caixa está prestes a rolar, ainda está em repouso, ela está em equilíbrio estático. Isso significa que seu momento linear e seu momento angular são nulos. A segunda lei de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. O tal resultante é igual a dL dt. Como o momento angular é constante, a derivada se anula e o torque resultante também é nulo. Então, o torque devido a F, mais o torque devido a P, mais o torque devido à força de atrito, mais o torque devido à força normal tem que ser igual a zero. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força. O vetor R é traçado do eixo de rotação, perpendicularmente a ele, até o ponto de aplicação da força. O vetor tal é igual ao vetor R vec o vetor F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores do seno do ângulo formado por suas direções. Então, o módulo de tal é igual ao módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. Podemos escolher qualquer eixo de rotação, mas o mais conveniente aqui é escolher um eixo perpendicular ao plano da figura e que passa pelo canto inferior direito. Escolhendo este eixo de rotação, o torque devido à força de atrito e devido à força normal são nulos, porque essas forças atuam no eixo de rotação. Vamos considerar positivo o torque da força que, atuando sozinha, fizer a caixa girar no sentido anti-horário e negativo se fizer girar no sentido horário. Considerando a força F, se traçarmos o vetor RF do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o ângulo entre as direções dos vetores é igual a 45 graus, já que um dos vetores é horizontal e o outro está sobre a diagonal da face da caixa. E a atuação dessa força faria a caixa girar no sentido horário. O torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a F vai ser menos RF vezes o módulo de F vezes o seno de 45 graus. Considerando a força-peso da caixa, se traçarmos o vetor RP do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o ângulo entre as direções dos vetores também é igual a 45 graus, já que um dos vetores é vertical e o outro está sob a diagonal da caixa, da face da caixa. Observe que o módulo de RP é igual à metade do módulo do vetor anterior, e a atuação dessa força faria a caixa girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal devido ao peso vai ser 0,5 vezes RF, que é o módulo de RP, vezes P, que é o módulo do peso, vezes o seno de 45 graus. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, teremos que menos RF vezes F vezes seno de 45 graus, mais 0,5 vezes RF vezes P vezes o seno de 45 graus é igual a zero.
Passando do termo negativo para a direita, 0,5 vezes RF vezes P vezes o seno de 45 graus é igual a RF vezes F vezes o seno de 45 graus. A gente pode simplificar o RF e o seno de 45 graus, então o F vai ser 0,5 vezes P. Então é 0,5 vezes o módulo do peso, que é 890, que dá 445 newtons. O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão da medida original. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo é igual à taxa de variação do momento linear deste corpo. O vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, nulo neste caso, a derivada será nula e a força resultante também será nula. A força resultante será nula em todas as direções. Vamos considerar o sentido horizontal para a direita e vertical para cima como os sentidos positivos. Aplicando a segunda lei de Newton na direção horizontal, teremos que F menos FA é igual a zero. Como a caixa está prestes a escorregar ou rolar, a força de atrito que age sobre ela é a força de atrito estático máxima. O módulo dessa força é proporcional ao módulo da força normal e a constante de proporcionalidade é igual ao quociente de atrito estático. FA é igual a μe vezes Fn. Substituindo na equação anterior, F menos μe vezes Fn, que é o valor de FA, é igual a zero. Então F vai ser μe vezes Fn. Resolvendo para μe, o quociente de atrito vai ser F sobre Fn. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical, teremos que Fn menos P é igual a zero, então Fn é igual a P. Então, a equação anterior, o μe vai ser F sobre P, que é o Fn. Então, é 445, que é o valor de F, dividido por 890, o valor de P, que dá 0,500. Uma maneira mais eficiente de fazer a caixa rolar é fazer a força aplicada ser ligeiramente inclinada para cima, fazendo um ângulo φ com a direção horizontal. A soma dos torques continuaria nula, como no caso anterior, e escolhendo o eixo de rotação também igual ao anterior, os torques devido à força de atrito e à força normal seriam nulos. Considerando agora o torque devido à nova força F, se traçarmos o vetor RF do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o ângulo entre as direções dos vetores é 45 graus mais φ. E esta força faria a caixa girar no sentido horário, o torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a F vai ser menos RF vezes F vezes o seno de 45 graus mais φ, o novo ângulo. O torque devido à força-peso da caixa é exatamente igual ao anterior. O tal devido a P é igual a 0,5 vezes RF vezes P vezes o seno de 45. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, ela se torna menos RF vezes F vezes seno de 45 graus mais φ, mais 0,5 vezes RF vezes P vezes o seno de 45 graus é igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, 0,5 vezes RF vezes P vezes o seno de 45 graus é igual a RF vezes F vezes o seno de 45 graus mais φ. Agora a gente só pode simplificar o RF. E resolvendo para F, o F vai ser 0,5 vezes P vezes o seno de 45, dividido pelo seno de 45 mais φ. Como a expressão do numerador é constante, a força será mínima quando o denominador for máximo. A função seno tem seu valor máximo quando o ângulo é igual a 90 graus, ou seja, quando 45 graus mais φ foi igual a 90 graus, quando o φ foi igual a 90 graus menos 45 graus, que dá 45,0 graus. Quando o ângulo for esse, o numerador é igual a 1. A força mínima será F é igual a 0,5 vezes P vezes o seno de 45 graus, então é 0,5 vezes 890 vezes o seno de 45 graus, que dá 314,6 newtons. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna. O F vai ser 315 newtons.